Bom, gente, boa noite. Boa noite, pessoal em casa. Hoje nós vamos ver um pouquinho sobre as questões notacionais da língua portuguesa. Por que eu decidi trazer as questões notacionais da língua portuguesa? Porque nós tivemos alguns problemas, né, naqueles textos que vocês me deram de presente, né? Aqueles tinham, por exemplo, aqueles, né? Exatamente. Por exemplo, utilizando um mas no lugar do mais e vice-versa. O mal com L quando deveria ter usado o mal com U e vice-versa. Então, nós tivemos essas trocas, assim, aconteceram várias, não foi só uma, duas, não, né? Então, para evitar esse problema, nós vamos ver agora essas questões para justamente não cometê-las mais tarde, tá? Então, as próximas redações, isso aqui, por exemplo, já não vai ser mais admissível, porque vocês já viram, tá? Então, a gente vai precisar já corrigir isso aqui antes, né? Quando escrever, opa, peraí, se eu não lembro, ou seja, vou mudar. Eu escrevo migrante, emigrante ou imigrante? Não sei, vou chutar qualquer um. Não, não vamos chutar. Então, escreve outra coisa, né? As pessoas que vêm de fora, né, para o país, não sei se é imigrante ou se é imigrante. Então, tá? Reescrevo, tá? De alguma outra forma para não cometer esses erros, tá bom? Então, hoje nós vamos ver essas questões aí. Como eu falei para vocês, a gente vai estar dando uma nivelada. Vamos ver o acordo ortográfico também. Tivemos muitos erros, muita ideia com acento que não tem mais, né? Então, a gente vai dar um ajuste nisso aí antes de começar nossas escritas, tá? Então, vamos lá. Vamos falar um pouquinho aí sobre isso. Uma questão que, né, causa muito problema é o A sozinho, né? E o A com H acentuado, né? Na indicação de tempo futuro. Se você quiser usar o A, falar de algo que ainda vai acontecer, é só o A. Olha o aqui, ó. Ela voltará daqui a um ano, né? Então, ela voltará daqui a anos, mas é futuro, a ideia é futura. Então, você vai utilizar o A somente, tá? Esse material já está na área do aluno de vocês, tá bom? Então, depois vocês podem baixar, isso aí sempre eu deixo para vocês, tá bom? Antes de dar aula aqui, eu já mando esse material e a pessoa já coloca lá na área do aluno. Vocês acessam, não acessam? Tá? Então, tá lá também, tá bom? O A com H, claro, se vocês quiserem anotar alguma coisa aí, né, que é mais importante, chamou a atenção, não tem problema. Pra vocês não ficarem copiando e perder, tá? Mas fica lá para vocês, vocês podem baixar depois, tá em PDF. Então, o A com H emprega-se na indicação de tempo passado. Esse aqui aconteceu muito na redação de vocês e muita gente errou esse A com H. Alguns acertaram, mas alguns erraram essa ideia, tá? Então, ó, eu não a vejo há muito tempo. Então, essa ideia de passado é o A com H. E teve gente que só colocou o A, né? Então, eu não a vejo há muito tempo e esqueceu do H e o acento, botou só o A. Né? Às vezes não foi porque esqueceu, às vezes é questão da falta de conhecimento mesmo nessa situação, tá? Então, há muito tempo atrás, então é A com H, tá? Então, não esqueçam dessa diferença. O A sozinho vai representar futuro. O afim de e o afim junto, né? Então, também é um problema. Né? A fim de é uma locução prepositiva, ó, tem preposição de, que indica finalidade. Então, se você puder substituir o a fim de pela finalidade, o objetivo, tá? Então, é a fim de separado. Aí, aquilo que eu falei para vocês têm outras opções, ó. Voltei a fim de resolver esse problema. Voltei com a finalidade de resolver esse problema, né? Voltei com o objetivo de resolver esse problema. Então, tá na dúvida, não sabe se esse afim é junto, se é separado, gente, troca. Né? Dá para reescrever, a língua portuguesa ela é rica. Né? Então, dá para você reescrever de outra forma e falar a mesma coisa. Né? Porque quando eu falo voltei com a finalidade de resolver, voltei, né, com o propósito, voltei com o objetivo de resolver, eu estou falando a mesma coisa que voltei a fim de resolver. Não é verdade? Então, tá na dúvida, não utiliza. Você não sabe se é junto ou separado, não use, né? Afim junto é adjetivo e significa semelhante. Então, ó, dois tinham interesses afins, tinham interesses semelhantes. Finalmente encontrei um adversário afim, semelhante, né? Da minha altura, minha estatura, né? Forte como eu. Então, finalmente encontrei um adversário afim, ok? Dúvida aqui? Junto, separado? Não, né?
A questão do migrante, imigrante e emigrante, né? Nós tivemos uns anos atrás até um vestibular, não foi vestibular ou foi a prova? Não lembro, foi uma questão de prova de redação que falava sobre os haitianos. Se eu não me engano, foi um Enem. Vocês lembram dessa prova de haitianos que estavam chegando no Brasil? Agora são os venezuelanos, né? Sabe lá se não vai cair alguma coisa, né? Pois é, que caiu e foi assim um caos, porque muita gente trocou, não sabia se falava de imigrante ou imigrante. Nós estamos tendo venezuelanos vindo aí, né? E o Exército, inclusive, também está dando esse apoio, né? E aí nós temos de saber essa diferença. Vai que aí é um tema na prova, né? Cai alguma coisa em relação a isso, e você não sabe. Então, gente, um macete, tá? Migrante, vamos pensar, é o milico, é o militar. Ó, de militar, de migrante, de milico, né? É aquele que fica andando dentro do país, né? Sai daqui, é transferido para Manaus. Tem gente aqui que não passou, mas já está pensando que quando sair da escola já vai para Manaus, né? Eu tenho um monte de aluno assim. Não, quando eu sair eu já vou para Manaus, eu vou para não sei aonde, vou pegar uma transferência, já vou casar, vou comprar um carro e vou para bem longe para ganhar dinheiro, né? Vou para a Amazônia, né? Assim. Então, assim, é o milico. O migrante é o milico, tá? Então, que sai de um local para o outro dentro do país. Então, ele vai a Manaus, ele vai ao sul, ele, né, vem para Brasília. Imigrante é aquele que vem de outro país. Ó, interno, ele está entrando interno, né? E o externo, emigrante, ele está saindo, está externo, ele está indo para o outro país. Então, não tem como esquecer isso aqui, tá? Imigrante é aquele que entra, interno, né? O emigrante é aquele que sai, é externo, e o migrante é aquele que fica aí perambulando por dentro do país. É o milico, tá? Então, não tem como errar isso aí. Bom, a cercadê, a cercadê e a cercadê. É tudo a cercadê, nós lemos, né, da mesma forma. Só que, e os usos, né? Esse também é um grande problema. Eu tive esse problema também em algumas redações. Quando eu falo algumas, gente, aqui não é também só o presencial, já estou falando também do pessoal de casa, que eu recebi bem umas 50 e poucas redações de casa também. Eu dei uma olhada em tudo. Aquilo que eu falei para vocês, aquilo lá era presente para mim, eu não corrigi tudo, mas quando chegar na hora da redação mesmo, naquele dia tinham 110 alunos assistindo a aula em casa. Então, quando chegar no momento de escrever, é que eu vou corrigir de todo mundo, né, e mandar tudo de volta, né, tanto o pessoal daqui como o pessoal de... né, eu sei que eu vou passar um fim de semana, né, mas a gente vai dar esse feedback também para o pessoal em casa, tá? Mas tivemos alunos trocando isso aqui também, né? Então, a cerca de é uma prepositiva e corresponde a respeito de ou sobre. Mas aquilo que eu já tinha dito para vocês. Tá na dificuldade? Não sabe se é junto, se é separado? Substitui. Ó, falou-me acerca de seus problemas. Falou-me a respeito de seus problemas. Falou-me sobre seus problemas. Né? Então, tá na dúvida, não use. É melhor do que errar. E o pior de tudo, sabe o que acontece? É quando o aluno erra lá em cima, daqui a pouco ele usa de novo essa mesma palavra e erra de novo. Claro, ele não é penalizado pelo mesmo erro 2, 3 vezes. Ele pode até errar 2, 3 vezes, mas fica feio, chama atenção, porque o erro grita toda hora, né? Puxa, eu já corrigi o acerca, realmente ele não sabe como se escreve esse acerca desse, é junto, separado. Porque ele botou 3 vezes separado quando era para ser junto, entendeu? Então, isso chama atenção. O erro, você vai ponto por ele só uma vez, né? Porque pelo mesmo erro você só pode uma vez. Mas chama atenção, né? E a pessoa vai ver que realmente você não sabe escrever essa palavra. Bom, A com H, cerca de, equivale a aproximadamente relacionado com o tempo. Lembra? Há muito tempo atrás, há muito tempo, eu não o vejo há muito tempo. Então, há cerca de 2 anos, não o vejo em Natal. Né? Então, está sempre relacionado a tempo esse A com H. A cerca de, tudo separado, né? Equivale a perto de, próximo de. Então, está relacionado a distância. Moro a cerca de 2 quadras da escola. E tem muita gente que troca esse acerca com esse aqui. Esse aqui não é tão simples, né? A pessoa não troca tanto, porque sabe que se é de passado, já usa esse aqui. Mas esse acerca de e acerca de aqui
há muita troca, a gente percebe isso aí nitidamente, né? Quem está corrigindo, trabalhando com isso, consegue ver essa troca aí grande. Bom, ao invés de, em vez de, né? Ao invés significa ao contrário, né? Ó, ao invés, ao contrário. Então, ao invés de baixar, né, a taxa de juros subiu. Então, ao invés de baixar, o que aconteceu? Aconteceu o contrário, ela subiu, né? Então, ao invés de. Em vez de, equivale em lugar de, trocar, substituir. Em vez de ir à escola, de ir ao colégio, o que ele fez? Ficou em casa dormindo. Em vez de fazer uma coisa, fez outra, né? Então, fez uma troca, uma substituição, tá? Então, é uma diferença também. E é terrível, né? O nosso português, vocês veem que as coisas muito, né, muito próximas, muito parecidas, e a gente precisa definir tudo isso aí. Bom, temos o onde, o aonde, o de onde, que tem o donde. O donde é um pouco arcaico, não nem aconselho a estar utilizando o donde, né? Porque está um pouco arcaico, mas ainda está lá, está dicionarizado, ainda está registrado, mas é um pouquinho arcaico, então a gente não evita utilizar, porque essa questão do arcaico cai dentro dos vícios, né? O barbarismo, o arcaísmo, então cai dentro dos vícios, nós vamos ver os vícios também. Por que nós vamos ver os vícios de linguagem? Para não cometê-los dentro da nossa redação, né? Eco. Essa semana eu peguei uma redação com eco. Um aluno falou sobre a informação com a transformação, né, na publicação, tudo na introdução, que ainda coincidiu. Tudo na introdução. O aluno botou transformação, eu falei mais? Transformação, não, publicação e alguma outra coisa de são. Aí ficou aquele são, isso dá eco, né? Isso também é mal visto. Então a gente vai ver esses vícios de linguagem para não cometê-los também, tá? Tem bastante coisa, né, gente? Parece que não, mas parece é só escrever, né? Não, eu só vou dividir as linhas ali, não. Temos bastante coisa para ver. Então, ó, onde? Usa-se com verbos que não dão ideia de movimento. O lugar é fixo, né? Em que lugar? Então, onde você colocou minha carteira? Em que lugar? Está parado, está fixo. Onde você colocou minha carteira? Quem vai se movimentar para procurar sou eu. A carteira está em algum lugar, parado, né? Aonde usa-se com verbos dinâmicos, isso é, dão ideia de movimento, equivale aí a para onde, a que lugar. Então, ó, aonde você vai, menina? Volte aqui, né? Aonde você vem? Perdão, onde você vai, menino? Então, ó, de onde ou donde, né, que eu falei para vocês, evitem o donde, usa-se com verbos que indicam procedência de que lugar. Então, de onde tu vieste? De onde tu vieste, né? Então, qual a tua origem? De onde tu vens, né? Então, aí nós usamos o de onde ou donde, né? Aqui é um problema, o mas, mais e mas, que eu ainda tive esse aqui como esse, né? Teve gente que escreveu esse, queria escrever esse mas, ainda botou o acento, né? Então a gente vai ter que definir isso direitinho. Vamos lá. Mas, sem o i, né, e sem acento, é uma conjunção coordenativa, adversativa, ou seja, adversativa é o que dá a ideia contrária, né? De mesmo valor que, no entanto, contudo, porém, todavia, dando ideia contrária. Então, se você puder substituir pelo um porém, um contudo, né, um no entanto, você já sabe que é esse mais. E aí também, se você não quiser, não usa ele, usa um porém, que aí você não vai errar, não vai ter dúvida, né, se esse é mais com S ou mais com I, né, e S. Então, ó, eu iria ao cinema, mas, porém, desisti. No entanto, desistir. Contudo, desistir. Todavia, desistir. Eu só posso usar outros, então por que eu vou usar o danado do mas? Ainda vou botar um acento que não existe, eu vou acabar trocando ele, né? Então, esse mas é a ideia de adversidade. A conjunção adversativa, na verdade, ele é, né? Mais com i é um advérbio de intensidade que tem sentido oposto a menos. Então, quando você pode substituir menos para mais ou mais para menos, você já sabe que é esse mais aqui, da ideia de adição. Ó, converse menos, estude mais, né? Então, converse menos, estude
Mas viu a ideia aí de contradição aí, né? Diga. Como? Erro? Tira, geralmente é 0,2. Vai tirando. Os acentinhos que você vai perdendo ali. Agora, aquela história que eu falei para você. Se errar a mesma palavra, botou ideia 2 vezes, isso é contado uma vez, tá? E o mas, com S, sem o I, é um adjetivo no plural, feminino de mal, né? Essas mulheres são más, elas são malvadas, né? Esses homens são maus, tá? Então, vai ser, ó, feminino de mal, esses homens são maus, ou seja, essas mulheres são más, né? Aí sim tem um acento, ok? Tá. Sem acento e com acento na mesma situação? É o mesmo quê? Por exemplo, quando vão colocar a situação perde uma menos 0,2. E também se colocar incorretamente. Sim, perde. Tá? A pergunta dele aqui é o seguinte: seu erro de acentuação perde ponto? Sim. Você colocou ideia sem acento? Com acento, perdão, ela não tem mais acento, né? Então, se você colocou, você perde ponto, tá? Por esse acento aqui, né? E herói, a palavra herói tem acento, mas você não colocou, você perde igual. A mesma pontuação que você perde para esse acento indevido, você perde para esse que você não colocou o acento, tá? Então, independente se você botou errado ou se você deixou de colocar, você vai perder a ponto também, tá? Você perde. Não, o herói tem acento, o heróico não, né? A diferença só porque um é paroxítona, em ditongo oi, e o outro é oxítona. Oxítona tem, paroxítona perdeu. Gente, tem coisas que eu também não concordo, né, com a novo acordo ortográfico. Tem muita coisa. O hífen, então, o hífen ficou praticamente impossível de se ensinar. A gente vai ver o hífen, bem resumido, aquilo que eles estão cobrando. Eles estão até evitando o hífen nos concursos. Antigamente você tinha muito hífen. Pode olhar essas provas, né, essas questões, né, de concurso, você pode dar uma folhada aí, essas 1000 questões que o professor deu aí, pode ver que antigamente você tinha muita questão com hífen. Hoje estão botando pouco, porque cabe tudo recurso, né? Não, vamos ver, não, tem recurso. Não, está errada a questão. Então, eles estão até evitando muito a questão do hífen nas provas. Mas aí você vai precisar escrever na redação uma palavra que tem hífen, você vai ter que saber como usar, né? Então, a gente vai ver, mas o basicão. Porque se for entrar nos detalhes, você vai ver. Antigamente, nós tínhamos a regra certinho, né, para o hífen. Tem tantas regrinhas para o hífen. É só memorizar isso aqui, o resto, né, pega aqui a exceção, estuda a exceção, o resto é regra, né? Agora, tocou o horror, você não tem noção do hífen, como tá. Mas, ok? Dúvida aqui? Então, vamos para o próximo. Aqui também é um problema, o mal com L é o mal com U. Gente, mas não tem mistério. Então, vamos desmistificar isso agora. Ó, mal com L. O mal com L tem um Ezão, né? O L não é um E grandão, né? Então, bem. Tá vendo, ó? É um E. Né? E tem o mal com U, que vem de bom. A, E, I, O, U, né? Quais são as vogais mais próximas? O O e o U. Então, L bem, U bom, para vocês não esquecerem. Então, tô na dúvida, eu não sei qual que eu vou usar. Estou passando mal. E agora, né? Vou usar o mal com L ou o mal com... Estou passando mal. É só substituir. Estou passando bem ou estou passando bom? Estou passando bem, então estou passando mal com L, tá? Então fica fácil. Na dúvida você transforma, né, para o bem ou para o bom, que aí não tem erro. Aí você vai saber qual é o mal que você vai precisar utilizar, se é com L ou se é com U, tá? Então, ó, mal é advérbio, antônimo de bem, o contrário de bem. A gente ensina isso para as crianças, né? Na escola as crianças pegam bem fácil. Você botou o bem, que é um Ezinho, e o mal é um Ezão, é um L, né? E aí ninguém mais erra, tá? Mal é adjetivo, antônimo de bom, né? Ele é um homem bom, ou seja, ele é um homem mau, com U. Só pratico bem, só pratico mal com ele, né? Aí imagina se fosse o contrário. Ele é um homem bem, só pratico bom. Não dá, né? Então, ele é um homem bom, ou seja, bom, O, U, mal com U. Só pratico bem, bem é L, então, mal.
né? É só substituir, não tem erro. Se você substituir por bem ou bom, você não erra mais isso, né? Então, ó, o mal com L também é substantivo. Doença, moléstia, que é nocivo. O mal da sociedade, tanto é substantivo que está com artigo, né? Se tem artigo antes, é um substantivo. Então, o mal da sociedade é a violência, né? E aí você tem ele também substantivado. Tá? Necessariamente como advérbio e adjetivo, ok? Aí aqui, por exemplo, não dá para substituir o bem da sociedade, o bom da sociedade, a violência, né? Então, o mal é, um caso, a ideia do substantivo. Não é nem advérbio nem adjetivo. Tá? Você tem essa situação também. Outra coisa, se não junto ou se não separado, né? Na dúvida, não use nenhum nem outro. Procure escrever de outra forma. Se não, significa caso contrário, junto, né? A não ser. Então, vamos ver como é que fica o exemplo. Ó, estude bastante, senão, contrário, conseguirá aprender, né? E o se não separado em orações subordinadas, adverbiais, condicionais, eu sei que vocês nem chegaram lá, né? Equivale a caso não. Aí você só substitui. Deu caso não? Indica incerteza, dúvida. Então, esse se não, ele é separado, tá? Eu sei que vocês vão ver ainda as subordinadas, né? As orações coordenadas, tranquila, né? Bem fácil. Botou conjunção aditiva, né? Adversativa. Agora as subordinadas, né? Oração subordinada, adjetiva. Não é fácil, né? Bom, mas vocês devem estudar, mas não comigo, tá? Aí já é com o professor de português, né? Então, se não fossem meus pais, não seria quem sou. Caso não fossem meus pais, ou seja, eu estou na dúvida, incerteza, né? Então, essa incerteza, caso não fossem meus pais, não seria quem sou, né? Então, dá essa ideia aí. E, se realmente estiver em dúvida, pense de uma outra forma, como é que eu poderia reescrever isso aí, dar a mesma ideia que eu quero dar, sem utilizar esse senão, né? Nós temos várias formas de falar isso. A par e ao par, né? A par é usado no sentido de estar bem informado, de ter conhecimento, estou a par de tudo, né? Estou a par de todos os acontecimentos, sei tudo que está acontecendo, então estou a par. Ao par só é usado quando você vai falar de câmbio, né? E eu já tive gente trocando isso também. Então, o real esteve ao par do dólar, né? Então, é indicar a equivalência entre os valores cambiais aí. Faz tempo que a gente não vê, né, o real ao par do dólar. Faz muito tempo, né? Já está mais de R$3 há muito tempo. Isso faz muito tempo mesmo. Bom, menos e menos. Gente, menos não existe. Eu coloquei aqui, mas eu viro e mexo, eu pego redação. Menos pessoas estão, não existe menos, tá? Então, a palavra menos, ela é invariável, ou seja, está errado usar a palavra menos. Então, havia menos gente, havia menos pessoas, tá? Menos, não existe menos, de forma alguma. Mas o meu substantivo aqui está no feminino. Não interessa, menos pessoas. Por exemplo, eu digo que a janela está meia aberta ou meio aberta? Hã? Não existe meia aberta? Não, não existe, tá? Porque é advérbio invariável, ela está meio aberta. Apesar de ser a janela, você quer concordar, né? Ela está, não, a janela está meio aberta. A porta está meio aberta, né? Apesar de ser feminino, janela, porta, feminino, está meio, não está meia, né? Nós vamos ver que acho que também tem questão do meio aqui. Então, não existe menos. Ó, havia menos gente na sala de aula e vieram menos pessoas que o esperado, né? Então, sempre menos. Essa aqui também é muito comum, a princípio, o erro, né? A princípio, em princípio e por princípio. Qual deles eu vou usar, né? Então, a princípio significa... No meu trabalho, de vez em quando alguém pergunta, tá lá no computador, vai digitar alguma coisa, vai lá, é a princípio ou em princípio nesse caso aqui? Que eu uso? Geralmente a troca é entre esses aqui, né? Eu vou usar a princípio ou princípio. Né? Então, de vez em quando alguém me pergunta, até no trabalho. Então, a princípio significa inicialmente, no começo. Ó, a princípio, no começo, né, inicialmente, tudo estava certo, sem problema, né? Em princípio significa em tese. Olha aí, ó, o em
em tese, em teoria, né? De modo geral, antes de tudo. Então, em princípio, em tese, em teoria, toda criança tem direito à educação. Na prática, não é bem assim que acontece, mas em tese, em teoria, tá vendo? Então, não é a princípio, é em princípio, tá? Senão muda a ideia aqui. Se eu for botar a princípio toda criança, inicialmente toda criança, no começo, né, e não é essa a ideia que eu quero passar. Eu quero dizer que em tese, na teoria, em teoria, toda criança tem direito à educação. Né? Então pode mudar aí um pouquinho o sentido da ideia que você quer passar. Por princípio significa por convicção. Por princípio não discuto futebol. Por princípio não discuto, meus princípios não me permitem. Por princípio eu não discuto futebol, religião e política, só dá confusão. Entendeu? Então, por convicção, por princípios meus, não discuto isso. Tá? Então, também é bem diferente, né, do a princípio em princípio, a ideia. Ok? Vamos ver o próximo. Uma hora. Né? Temos 3 maneiras de escrever, né? De colocando o A craseado, o A, né, sozinho e o A com H. A ideia é meio parecida do que nós já vimos, né? Entre o A com H, que é tempo passado, aquela coisa toda. Bom, com crase. Quando se trata de horário exato, hora cheia, olha aqui, ó, a 1 hora o eclipse lunar será apreciado. Ou seja, a 1 hora da tarde, né, o eclipse lunar será apreciado. Sem crase, indica tempo futuro. Então, ó, eles irão a 1 hora qualquer. Que horas eu não sei, mas a 1 hora qualquer. Futuro. E a 1 hora equivale a faz 1 hora, passado. Estou esperando a 1 hora. Tá vendo? A gente fala, né? Esse A parece que é só o A, né? Quando a gente diz a 1 hora, diga. Em 1 hora qualquer? Não, a 1 hora qualquer. Né? O em já vai remeter aí a algum lugar, alguma coisa. Eles irão a 1 hora. Tá? Bom, esse aqui também, às vezes tem gente que troca, né? Mas esse aqui é o mais comum. Desapercebido é mais difícil utilizar, mas tem gente que usa desapercebido no lugar despercebido. Né? Então, existe diferença, tá? Não é um erro tão simples, tão comum, mas acontece. Então, despercebido significa sem atenção, né? O fato passou-me totalmente despercebido, nem vi, nem prestei atenção. Agora, o desapercebido significa desprovido, desprevenido, aí, principalmente de din-din, né? Ele estava desapercebido de dinheiro, né? Então, aí é desprevenido, tá? Ah, você vai ao bar hoje? Não, eu estou desapercebido hoje, né? Então, estou sem grana, né? Mas tem gente que troca esse por esse. Esse por aquele não, mas aquele escreve desapercebido no lugar de despercebido. Isso é comum, mais comum, né? Sessão. Sessão é um problema sério, né? Sessão com 3 S, sessão com 2 S, sessão com S só, né? Ó, 3 S, 2 S e um só S, né? Então, a sessão com os 3 S, tá? Escrita significa espaço de tempo de uma reunião deliberativa, de um espetáculo de cinema, teatro, etc. Para se lembrar, gente, ó, é só pensar que vem do latim sessio, tá? Significa sentar-se. Então, no latim, né, ó, sessio, vem 3 S, então sessão, ou seja, essa sessão do cinema, você não tem que sentar para assistir o filme, a não ser que você queira lá ficar em pé, né? Mas você precisa sentar para assistir. Você vai ao teatro, você senta. Você vai a uma sessão com, né, um psicólogo, você senta. Então, essa sessão é com 3 S, tá? Então, logo, todas as sessões que exijam da pessoa que ela se sente, ela vai ser escrita com 3 S. Então, ó, a sessão demorou muito a começar, mas o filme valeu a pena. Você não precisa sentar para assistir essa sessão? Então, 3 S. A sessão com o psicólogo durou um pouco mais do que o planejado. Você vai sentar, então, essa sessão com 3 S, ok? Vamos ver a outra sessão. Essa é mais fácil, né? O que o pessoal muda muito é essa aqui. Essa daqui é mais tranquila porque essa sessão vem de ceder, né? Escrita desse modo tem um único significado, ceder.
Ou seja, transferir algo da posse de outro, de algo a outro. Então, vai dar uma terra para alguém, vou ceder a minha casa para alguém, né? Então, para se lembrar do modo como se escreve, lembre-se que ceder começa com C. Então, essa cessão de ceder vai ser com C. Então, ó, a cessão de suas terras foi aceita, né? Então, você cedeu as suas terras, ou seja, essa cessão foi aceita. Autorizei a cessão dos materiais desse departamento à instituição carente que solicitou. Então, eu ia ceder esses materiais para alguém. A instituição carente pediu, ou seja, foi autorizada. Autorizei a cessão dos materiais desse departamento para eles lá, né? Então, cedeu. Última cessão, né, que é a cessão com S cedilha, um S só. O verbo seccionar vem do termo seccionar, do latim, né? Que significa cortar, repartir. Então, o conceito dele nos remete à ideia de divisão, subdivisão, departamentos, né? Vou à seção, né, tal, vou à seção, né, lá no quartel tem um pessoal que é milico, né, vou no S3, vou no S2, né, assim, no S1, na seção 2, na seção 3, na seção 4, né? Então, essa seção, essa repartição, essa divisão, né? Então, leio diariamente a seção de economia, né? Ué, o jornal não é dividido em seções? Né? Não é repartido, não é divididinho, tem a seção de economia, venda de carros, você não vai nos classificados quando você quer comprar um carro, alguma coisa? Então, é essa divisão. Vá até a seção eleitoral para atualizar seu título de eleitor, então o local lá. A secretária foi até a seção jurídica protocolar os documentos, tá? Então, existe essa diferença entre os três e cuidado para não trocar. Essa aqui também é bem interessante, há muita troca também, ao encontro de encontro. Se eu vou ao encontro, eu vou me encontrar com alguém. Se eu vou de encontro, eu vou chocar, tá? Então, ó, ao encontro de indica ser favorável, vai se aproximar. Eu vou ao seu encontro, né? Ó, como você... Cadê? Não, essa aqui, esses dois exemplos. Ainda bem que sua opinião veio ao encontro da minha. Podemos, assim, unir nossas reivindicações. Ou seja, a sua opinião foi favorável à minha opinião. A sua opinião se aproximou da minha opinião. Ela veio ao encontro da minha opinião. Quando a viu, foi rapidamente ao seu encontro e a abraçou afetuosamente. Então, foi ao seu encontro. Foi encontrar alguém. Agora, o de encontro é sempre oposição, choque, colisão, né? Então, ó, como você queria que eu ajudasse, se suas opiniões sempre vieram de encontro às minhas. Como é que eu vou te ajudar se a sua opinião sempre vem de encontro, sempre vem em choque com as minhas? Eu não tenho como te ajudar. Eu penso de um jeito, você pensa de outro, não dá, né? O caminhão foi de encontro ao muro, né? Ou seja, choque, colisão. Ninguém se machucou, mas os prejuízos foram grandes. Então, cuidado também quando for usar o encontro de encontro a. Gente, redação, quanto mais simples a linguagem, mais objetiva, mais clara, melhor. Tem gente que quer ficar enfeitando, né? Aí começa a usar. Aí não sabe usar, né? Quer usar o encontro de no lugar de encontro a, e vice-versa. Então, tá na dúvida, não use, né? Eu já peguei uma vez uma redação bem simples, mas tão bem escrita, né? E o pessoal fica inventando. E outra coisa, quando você inventa a palavra, e às vezes nem o professor sabe aquela palavra que você colocou ali, né? Aí o professor só imagina que seja pelo contexto. Se é um adjetivo, fica até mais difícil saber o que significa adjetivo, né? Porque você consegue, pelo contexto, identificar se aquele adjetivo ele é positivo ou negativo, mas saber exatamente o que ele significa, né? Então, muitas vezes o professor acaba tendo que também ir lá, né? Fica com o computadorzinho lá, conectado lá, tendo que olhar lá o seguinte. Você já fez ele parar para ir lá olhar na internet. Para que você vai fazer isso? Ele vai perder tempo, já vai ficar com raiva, né? Então, agora, daqui para frente, nenhum acento passa, nem uma vírgula mais, entendeu? Então, gente, cuidado com essas coisas. Procura ser simples, né? Evitem ficar inventando palavras, né? E ficar enfeitando pavão. Não precisa, né? E o meio e a meia. Meio é advérbio quando equivale a mais ou menos, e um pouco. Já a meia é adjetivo, quando é equivalente a metade. Pode ser também o substantivo, a meia, né? Que você calça com sapato, com tênis. Mas a meia é adjetivo, né? Então, é invariável, tá? Então, ó, a janela meio aberta,
deixava ver o interior da casa. E o meia, ó, comprei meia dúzia de ovos, comprei 6 ovos, comprei uma dúzia, né? Então, essa é a diferença. Atrás, traz ou traz, né? Atrás e traz são advérbios que indicam lugar. Ó, a família promoveu uma reunião atrás da escola. Em que lugar? Atrás da escola. O Cadume veio de trás de uma pedra. De que lugar ele veio? De trás, né? Então, eu já tenho a preposição aqui, eu não preciso colocar atrás. Não falo de atrás, veio de trás. Tá? Sempre com A, acento no A e o S. O trás não tem acento, tá? Com Z na língua portuguesa não é acentuado. É o caso do Luiz, Laís, né? Então, Luiz, por exemplo, com S é acentuado. Luiz com Z não é acentuado. Ah, mas o meu é com Z e tem acento. Paciência, né? O escrivão colocou lá. Fazer o quê, né? Então, acontece, tá? Porque nome próprio a gente não pode, né, modificar muita coisa. No caso de Laís também. Laís também, né? Então, você tem a Laís com S, né? E a Laís com Z. Então, tem essa diferença, tá? Então, o traz com S só tem acento, o traz com Z não tem, tá? Então, ele traz sempre uma mensagem de otimismo, ou seja, porque vem do verbo trazer, tá? Então, traz é verbo trazer, indica uma ação. Traz para mim o seu livro? Então, traz, trazer, tá? Lembrem disso, tá? O traz vem do verbo trazer, por isso ele é com Z e não é com S, né? E sem acento, claro. Professor, Diga. eu já vi Laís sem acento. Sem, não, tem. Tem Laís sem acento, tem esse aqui com acento. Paciência, né? Escrivão, antigamente, então, Laís é um nome mais novo, né? Numa geração mais nova. Mas mesmo assim, o Luiz não, o Luiz é mais antigo. Mas tem, gente. Correto, pela língua portuguesa seria, né? Mas a gente tem de tudo, né? Então, paciência. Bom, ratificar e retificar, né? Ratificar quando você vai confirmar uma coisa, né? Então, ratifico tudo que afirmei antes. Eu confirmo, eu comprovo, eu corroboro, eu reafirmo, eu valido tudo que eu disse antes. Então, ratificar você vai confirmar. E o retificar você vai corrigir, você vai consertar. Tanto é que quando quebra o carro, quebrou motor, você vai aonde? Numa retífica de motores. Você vai fazer o que lá? Consertar, não é? O motor, você não vai confirmar o motor, você vai consertar, né? Então, é preciso ser retificada a segunda linha do documento. Quando eu falo que é preciso ser retificada, é porque eu preciso que você ajuste ali aquela segunda linha do documento, que pode dar uma ambiguidade. Quando eu falo, ó, é preciso ser ratificada a segunda linha, não, é preciso confirmar. Confirma aquilo ali, que aquilo ali é o que está valendo. Diga. Pode perguntar. Tá chegando? Tá chegando. Tem meio homófona também, que tenham dúvida, porque o som é parecido, né? Pode continuar, que bom, graças a Deus. Ó, estamos de volta, eu não mudei, estou esperando vocês. Vamos para o próximo aqui, então. Deletar e dilatar. Deletar é o verbo denunciar, tanto é que agora temos o quê? A delação premiada, Lava Jato, não é? Então, delação, não é dilação, tá? É delação. Então, é delatar, você vai denunciar. Então, um morador delatou o criminoso, ele denunciou o criminoso, né? É o que mais está acontecendo aí agora na Lava Jato. Dilatar já é o verbo retardar, distender, aumentar. O calor dilatou os trilhos, né? Então, ele estendeu, ele aumentou por causa do calor, né? Isso acontece muito com chocolate, quando deixa no sono, ele dilata, acaba com ele. Vai aumentando. Bom, exercíciozinho aqui só para a gente treinar, tá? Vamos lá. Agora, olha aí. Substitua os asteriscos por mal com L ou mal com U. Vou apagar, claro, né? Que eu não sou besta. Então, a história com H é o fato histórico, né? Quando você conta uma história. E a história, eu vou contar aqui uma historinha para vocês, né? Então, o fato histórico mesmo é a história com H. E a historinha, vamos contar aqui uma historinha. Vamos lá, eu posso inventar uma coisa fictícia e tal, não sei o quê, então é uma história. Vou contar uma história para vocês, história.
né? E a história é o que vocês, científico, né? O que vocês estavam estudando aqui antes de eu chegar com o professor Clécio. É a diferença. Não sabia qual dos dois, se ia contar uma história, se você ia contar um fato histórico. Tem a diferença sim. Bom, vamos lá então. A firma possuía um mau administrador. Com o quê? Ó, tem peguinha aqui. Eu quero ver se vocês vão acertar todas. Então, mal com o. Vamos lá. 2. Ficamos preocupados. L. Vou botar o que vocês estão mandando. Vamos lá. 3. O mal está sempre à nossa volta. Que mal é esse? L. Vamos lá. 4. Vocês estão indo naquele macete que eu dei? Tá, então vamos lá. 4. Eu. Como é que é esse mal? Com L também? 5. L. Ok. 6. Mal com U. 7. Com U? Com L ou com U? Quem acha que é com U? Quem acha que é com L? Ih, deu problema aqui que ficou mais ou menos a metade. Vocês botaram os dois. Já erraram, né? Bom. 8. L. 9. U. L. 10. O candidato foi? Ó, só aqui de relance, pelo menos 2 vocês já erraram. Vamos lá. Feminino, né? Então, ó, a firma possui um um bom administrador, um mau administrador. Ficamos preocupados, mal ouvimos a história, ok. O mal está sempre à nossa volta, o bem, né? Eu mal compreendi o que estava acontecendo, ok. Mal saímos de casa, quase fomos assaltados. Era um mau momento, era um bom momento, né? 7. Meninas, vocês são muito malvadas, né? É porque ela ensina. Aí você vai falar assim, mas tá falando de substituir por mal com ela, né? Por causa do enunciado, né? Sempre tem a desculpa. Mas vamos lá. 8. Hoje estou passando muito bem, estou passando muito mal. Há males que vem para o bem. Por que é males nesse caso e não é mal? O verbo não está no plural? Se o verbo está... Como é que eu sei que o verbo está no plural? Por causa do acento. Então lá é plural. Há males que vem para o bem, né? E aqui o candidato foi mal recebido. Então, vocês erraram 2 aí, viu o que eu falei? Pelo menos vi 2 aí, né? Meio que na pressa, mas eu achei. Vamos lá. Complete as frases. Saia daí, senão vai se molhar. Qual senão é esse? Junto ou separado? Todo mundo junto? Tá certo. Sai daí, né? Caso contrário, vai se molhar. E aqui, há 10 minutos espero pelo ônibus. Por que com H? Tempo passado, então A com H. Preciso ratificar ou retificar o motor do meu carro? Preciso consertar, preciso retificar, retífica de motores, né? Os estudantes delataram ou dilataram? Vai dilatar de caso de diretoria, né? Não dá, né? Mas aqui poderia ser 2 coisas. Poderia ser estudantes de delataram ou delataram.
né? Mas muito cuidado, gente, aí por causa disso, tá? Eu peguei redação também assim, delataram. Teve gente que quis falar de passado, mas colocou a palavra no futuro, né? Isso aqui é delatarão, é futuro, né? Delataram é passado. Então tem gente que está escrevendo, né, no passado, querendo escrever no passado, porque você vê a ideia está no passado, você percebe que ele está falando de passado, mas usa um rão. O rão é futuro, tá? Então é delatarão, eles ainda vão delatar, né? Aqui é delataram, tá? Isso é comum, é um erro assim muito comum. Parece que não, mas eu vejo muito. E a questão do infinitivo, tem gente que não usa o infinitivo, tá? A pessoa... Isso é muito comum nas redações. A pessoa deve estar, ou então esta, a pessoa deve estar atenta, né? Então, estar. Como nós não pronunciamos o R, ninguém fala a pessoa deve estar, né? Aí a pessoa vai lá, a pessoa deve estar. Ou então a pessoa deve esta. Tá? Isso aqui, gente, é tão comum nas redações, vocês não têm noção. Tá? Então, assim, de cada 10 redações, eu pego pelo menos 5, a metade, 50% com esse erro aqui. Tá? Então, eu posso botar, ó, delataram, né, ou delatarão, também não teria problema. Aqui, ele é um migrante, imigrante ou imigrante? Veio de outro país. E está entrando, interno, né? Se ele fosse, né, sair, ele seria E. E se fosse aqui dentro, seria só um migrante. Então, imigrante. Aqui está o meu caderno. Onde? Lugar fixo. Onde está o meu caderno? Ok. Não tínhamos interesses afins, porque é plural, né? E qual seria? Junto ou separado? Junto, não tínhamos interesses semelhantes, eram bem diferentes nossos interesses. Não estamos ao par ou a par do problema? A par, o ao, câmbio, né? Dinheiro. Ele está atrás, trás ou atrás do portão? Atrás. Em que lugar? Atrás do portão. Aqui, há cerca de 2 anos não a vejo. Por quê? Passado. Muito bem. O Brasil de hoje é diferente, mas os ideais de uma sociedade mais justa ainda permanecem. C? Todo mundo? Então, eu poderia substituir aqui. O Brasil de hoje é diferente, porém, né, todavia, no entanto, os ideais de uma sociedade mais justa, menos justa, mais justa, né? Então, letra C. E aqui? A seção. Não tente adivinhar certo, eliminem as absurdas. A? Eu não colocaria A, não. A sessão plenária, todo mundo não senta para assistir? E aí a sessão de terra ninguém tem E, né? Ou seja, todo mundo ficou entre A e D aí, quem ficou na dúvida, né? Assinale o único exemplo em que ocorre erradamente mal por mal ou vice-versa. Eu estou falando de redação, né? Mas pode ser que caia também alguma questão desse tipo na prova, viu? Na prova de português. C? Sim, porque olha só,
Tira aqui o mal e o bem. Me quer. Se é bem, me quer. Ou seja, esse mal só pode ser com L, né? O contrário do bem não é o mal com L, né? O resto está certinho. A sequência que preenche com baixo. Era um marinheiro de dificuldade de arranjar condução em determinadas horas. Com um mau pressentimento, aproxima-se do amigo e toca-lhe o ombro. Naquela madrugada, mal o sol começava a raiar, lá para a lavoura. Às vezes é até interessante você tentar montar aqui para não, né, não se influenciar aqui com as alternativas, né? B bravo ou D de delta? D de delta? Então, eu era um marinheiro de primeira viagem, mal sabia, né? Com um bom pressentimento. Naquela madrugada, mal o sol começava. Muito bem. Essa aí é para fechar. Vamos lá. Quando eu falo é para fechar, fecha a mochila, né? Você só escuta. D de delta? B de delta, né? D de bravo, trocaram tudo aí. Alfa, bravo, Charlie ou delta? D. Delta? Aqui. Eu não escolheria delta, não. Vocês têm certeza? B de bravo? É assim. Ó. Então, falei acerca de medidas. Ai, mas eu tô com dúvida, já não lembro mais acerca. Vamos ver. Veio a capital afim, com a finalidade de estudar, né? Aí estamos, então, de acordo com as minhas sugestões, como se vê, vão ao encontro. Se a minha sugestão está de acordo com a sua, elas vão ao encontro. Se elas fossem de encontro, elas iam de choque, né? Então, não dá para ser de encontro, né? E aí, errei porque fui